Muito bem, deu certo. Olá, mi Paz do amore. Senhor. Oi, Paz meu do amor. Senhor. Tudo bem? Tudo bem, e você? Bem, graças a Deus. Tudo tranquilo, tudo em Bom, paz. Que bom te ter aqui, né? Na nossa live de hoje, live que será semanal, toda sexta-feira, dialogando com a alma e vamos tratar vários assuntos aqui e vai ser uma bênção para a glória de Deus. Já tem algumas pessoas com a gente, né, aqui online já. Está me ouvindo bem? Você está me ouvindo bem? eu tô te ouvindo bem. Ah, bacana. Vamos lá então. Ó, já tem algumas pessoas com a gente aí. Tá, pessoal, não esqueça, vão compartilhando aí, tá bom? Até chegar no maior número de pessoas que nós pudermos aí, tá? Compartilhem, deixem aí seus comentários. O comentário vai ficar aberto aí para vocês, tá bom? E tenho certeza que vai ser uma bênção, tá? Então hoje nós vamos falar, né? Iniciar esta série, será semanal, tá bom? Toda sexta-feira, nesse mesmo horário, dialogando com a alma, tá? E vamos tratar diversos assuntos, diversos temas aqui semanalmente, tá bom? Vocês podem sugerir temas também para estas lives. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a glória de Deus. Bom, primeiro, vamos iniciar então, né? Quero mais uma vez cumprimentar a nossa convidada de hoje, o grande amor da minha vida, a mulher que eu amo, pastora Gleisa, seja muito bem-vinda. Obrigada. Paz do Senhor a todos os irmãos. Boa tarde a todos. Eu estou muito feliz por essa oportunidade que o Senhor nos dá de poder estar fazendo essa live. Grata a Ele de poder estar aqui com os irmãos. Quero agradecer os irmãos que já estão aí. E vamos lá, né? Paz do Senhor. Aqui procurando a minha cola que eu fiz. Amor, ó, amor, ai, 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 tá travando, hein? Amor, ixi, amor, me ouvindo? Bom, pessoal, vou tentar aqui de novo, vou cancelar aqui, tá? E vou tentar de novo, porque tá dando erro aqui, tá bom? Me dá um minutinho. Deixa eu tentar ver o que eu faço aqui. Porque tá travando dela aqui. Bom, tem o Robson aí que entrou agora, Juliana, Rafael. Enfim, gente, me dá um minutinho porque tá travando aqui o da pastora. Vou tentar chamar ela novamente, mas travou tudo aqui. Meu Deus, e agora? Peraí, que eu já vou. Ver o que eu faço aqui. Pronto, vou chamar ela de novo aqui, gente. Dá um minuto, tá? Vou chamar ela de novo para ver se melhora a conexão dela lá. Ai, ai, ai. Cadê? Deixa eu convidar ela aqui. Vamos ver se vai dar certo agora. Enquanto isso, pessoal, vão compartilhando aí, tá bom? Vão compartilhando aí, mandando para seus amigos, seus colegas, enfim. Tenho certeza que vai ser benção. Deixa eu ver se ela aceita. A conexão dela está muito ruim. Vamos ver se vai dar certo agora. Parece que não está dando certo não, hein? Cela. Vamos de novo. Aí, Tá melhorou? travando minha internet, Meu infelizmente. Deus, meu Deus, meu Deus. Bom, vamos então aproveitar enquanto não está travando, tá bom? Se caso Tá bom, travar, se caso travar, você sai que eu convido você de novo, tá bom? tá bom. Beleza? Combinado? Então tá bom. Combinado. Vamos lá, minha gente. Ó,
Hoje nós vamos tratar um assunto bem importante, tá? Nós que servimos a Deus, nós que buscamos ao Senhor e encontramos em Jesus nosso verdadeiro sentido de vida, nosso propósito, né, a nossa felicidade, né? Buscamos em todos os aspectos melhorar a cada dia, né? A ideia do Evangelho é nos tornar pessoas melhores do que fomos ontem, do que fomos no passado. Até porque a Bíblia diz que Deus fez o homem perfeito. Lá no Éden, quando Deus cria o homem perfeito. Ok? Então, o homem não tinha nenhum déficit, nenhuma mazela, nada que lhe tirasse a sua perfeição. Mas a Bíblia diz que o pecado, sim, o pecado trouxe consequências para a vida do homem, né, e assim por diante a sua esposa também, a Eva. E sabe o que é interessante? Porque uma vez que Deus nos criou perfeito, a única coisa que nos torna imperfeitos é o pecado, né? E o pecado o que é? É errar o alvo. A palavra pecado quer dizer errar o alvo. Que alvo é este? O alvo sempre é Deus, né? Então, à medida que nós estamos na direção de Deus, o pecado nos tira dessa direção. E é onde entra a graça. A graça tem o poder de nos colocar de novo em direção ao alvo que é correto, tá certo? Isso partindo do ponto de vista espiritual. O problema é que, no tempo em que nós vivemos, e por muito tempo foi assim, não só hoje, mas lá atrás também, enfim, no início da igreja, nos períodos, seja ele qual for, a igreja sempre tratou algumas coisas que não são espirituais como espiritual. Uma coisa nós precisamos distinguir, porque Jesus sempre trabalhou de forma organizada, né? Então, primeiro Deus forma o homem, né? Como é que Deus formou o homem? Ele com as suas próprias mãos cria aquele boneco de barro que representa, que é o nosso corpo. Ele criou com as próprias mãos. A partir de então, ele sopra o fôlego de vida nas narinas do homem. O homem passa a ser uma alma vivente, né, porque ele tem um fôlego de vida. Então, logo ali, a gente entende pelo menos 3 características importantes que nós fomos formados. Nossa primeira formação, né, é o nosso corpo, que é o boneco de barro, né, aquela estrutura de barro que Deus fez com as suas próprias mãos, né. Segunda estrutura que nós temos é a nossa alma, porque depois que Deus soprou o fôlego de vida nas narinas do homem, o homem se tornou alma vivente. E esta alma é responsável pelos nossos sentidos, pelas nossas vontades, o nosso psique. Tudo isso está relacionado à alma, tá? E o espírito. O que é o espírito? O espírito é o fôlego de vida. O problema é que por muito tempo, né, nós cristãos e a igreja vem ensinando que o espírito e a alma e o corpo são uma coisa só, né? Ou seja, espiritualizam coisas que não são espirituais, né? E vice-versa. Virou aquela bagunça. Então, por muito tempo, algumas coisas provenientes da nossa humanidade foram deixadas de lado. Por quê? Porque alguém dizia, não, isso aqui, se orar, resolve. Não, esse problema aqui, se a gente jejuar, resolve. E nem sempre o jejum, nem sempre a oração, e nem sempre algumas outras práticas espirituais vão resolver aquilo que é humano, aquilo que é natural. Tá? Então vamos entender aqui. Já vou passar a palavra para a pastora Gleisa para ela destrinchar um pouco mais isso, mas vamos entender uma coisa. Nós somos formados por corpo, alma e espírito. Vou repetir de novo. Corpo, aí. Você que vai ouvir esta live ainda. Você é formado por corpo, alma e espírito. O corpo vai voltar para a terra porque é pó, é matéria, vai voltar para a terra quando você morrer. A sua alma é responsável pelas suas ações, seus sentimentos, seus desejos, sua psique. E o seu espírito volta para Deus. Por que volta para Deus? Porque é o fôlego da vida, né? O espírito é a única coisa que nos conecta a Deus, porque o Espírito Santo se conecta ao nosso espírito, se conecta à nossa alma, que o nosso corpo realiza. As ações vêm do corpo, mas primeiro a alma dá esse comando, que são as nossas emoções, são as nossas vontades, né? Porque recebeu um comando do Espírito, seja ele de Deus, ou seja ele natural, ou seja ele maligno, tá? Então a gente precisa dividir isso e entender essas coisas, tá bom?
Hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão da alma e a questão do corpo, tá? O que que é da alma, o que que é do corpo e o que que é do espírito? Como agir nessas situações, né? E esse é o nosso tema da live hoje, tá? Dialogando com a alma, vai falar muito sobre esses problemas da alma. Hoje a gente vai dar uma pincelada geral, mas nas próximas lives nós vamos falar por temas, tá bom? Para que a gente possa destrinchar tema por tema. Tá bom? Quero já passar a palavra aqui para a pastora Gleisa, para ela fazer a sua introdução aí, né? E falar um pouquinho sobre essas questões da alma, que questões são essas, né? Que são tão provenientes do nosso tempo em que nós vivemos, né? E nunca foi tão, nunca se foi tão preciso, tão necessário falar sobre isso como nos tempos em que nós estamos vivendo. Vamos lá, está com você a palavra, pastora, fica à vontade. Amém. Pastor Giovanni, fui muito feliz em dizer. Eu só queria perguntar para você, amor, tá travando aí para você? Porque para mim que tá travando a imagem. Como é que Então, tá a minha sua imagem imagem não aí? Tá está travando? travando, está aparecendo algo preto na sua imagem de vez em quando e some. Não sei se é algum efeito, enfim, mas dá para te ouvir legal. Pelo menos Eu eu estou te acredito que ouvindo seja o legal, efeito. tá? Agora, pessoal aí, tá? Se vocês não conseguirem ouvir a pastora, Deixa eu tirar o efeito se para ver vocês então não se. conseguirem ouvir a pastora, vocês coloquem aí, tá bom? Que não está ouvindo, que a gente volta direitinho para falar, porque essa internet aí não é de Deus não, Deus me livre. Pode ir lá, vai lá. Então, eu não sei por que que tá assim. Tá aparecendo essa imagem preta. E para mim, a sua imagem tá travando também. Quando você Bom, fala. vai lá, fala aí. Vai falando aí que a gente vai vendo aqui. Peraí que eu vou. Deixa eu só desligar aqui o ventilador, porque eu acho que o ventilador tá interferindo. Peraí. Pronto, vamos ver se melhora. Então vai lá. Fica. Eu liguei o ventilador aqui e o ventilador estava aqui do lado, então possa ser que seja isso, não sei. Realmente a minha cara tá ficando preta, isso não é de Deus, não. Bom, vamos lá. É importante que os irmãos nos escutem bem, né? Consigam entender aquilo que nós vamos passar hoje para os irmãos. Como o pastor Giovanni falou, a Bíblia, ela vai dividir o ser humano, vamos dizer assim, os teólogos chamam de cricotomia. Essa é a palavra. Se eu estiver falando errado, o pastor Giovanni me corrige. É uma palavra teológica um pouquinho difícil. Mas o que é essa tricotomia? É a divisão entre corpo, alma e espírito. A Bíblia nos dá algumas referências bíblicas que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, e também em Hebreus 4:12. A Bíblia nos dá algumas referências de divisão de corpo, alma e espírito. Mas eu não quero entrar nessa parte teológica, porque eu acho que, né, não é minha área. O pastor Giovanni com certeza falaria bem melhor que eu, né, nessa questão. Mas o que me chamou a atenção, estudando um pouquinho sobre isso, é porque nós, como cristãos, muitas das vezes, irmão, se você ouvindo ou se travar, vocês me avisam, tá bom? Amor, me avisa, porque para mim tá travando. Mas se para vocês estiver ok, tá bom? Vocês continuam aí. Só me avisa porque eu me empolgo aqui. Indo para a palavra de Deus, a gente entende que o Senhor, ele fez essa divisão quando criou o homem, né? E muitas das vezes nós, como cristão, amor, e aos irmãos que estão ouvindo, nós buscamos ao Senhor em cuidar do nosso espírito, né? Nós oramos, nós jejuamos, nós lemos a palavra, nós voltamos a nossa vida espiritual, a ter uma devocional com Deus. Todos nós, como cristão, temos esse hábito, né? Inclusive, se você é cristão e não tem, eu te convido a ter. É muito bom, né, ter essa intimidade com Deus, ter o hábito de orar, de ler a sua palavra, de jejuar, e é algo que tem que ser rotineiro na nossa vida. Porém, a gente tem uma outra área do corpo que ela é fundamental. Outra área do ser humano que é a alma, né? A alma ela é que ela dirige todas as nossas emoções,
né? Todos os sentimentos, a inteligência humana, ela parte da alma. Muitas das vezes, as decisões que nós vamos tomar, ela vem pela nossa alma. E o que me chama a atenção é que muitas das vezes nós cuidamos tanto do espírito, nós nos preocupamos tanto com o espírito e negligenciamos a nossa alma. Deixamos a nossa alma de lado, deixamos o nosso psique de lado. E por esses dias eu tenho, infelizmente, eu falo isso com dor no meu coração, eu tenho visto muitos cristãos, eu estou falando muitos crentes, muitas mulheres de Deus, homens de Deus, pastores amigos nossos, que estão com a sua alma adoecida, estão com a sua alma sofrendo. E isso nos entristece, porque a gente vê que tem um cuidado de um lado, mas não tem cuidado de outro. Eu tenho certeza que você que está nos assistindo também vai conhecer e lembrar, talvez agora, de alguém que esteja com algum problema na sua alma, com alguma dor na sua alma. E o Senhor nos disse que a nossa alma, ela também adora o Senhor, também serve ao Senhor, mas ela também dirige as nossas emoções. Ela dirige os nossos sentimentos. É tanto que o Senhor Jesus ele vai dizer que a alma dele estava abatida, estava angustiada. Então, a nossa alma ela se angustia. Quando a gente está triste, angustiado, ansiosos, esses sentimentos tudo flui da nossa alma. E muitas das vezes nós deixamos esses sentimentos de lado. E aí vai nos gerar problemas futuros, doenças psique futuras, porque não falar aí da depressão, porque não falar da ansiedade ou síndrome do pânico. E isso acontece com nós cristãos. Não é porque, amor, nós somos servos do Senhor, que nós servimos a esse Deus tão maravilhoso, que estamos imunes disso. Não é porque nós estamos dentro da igreja, adorando ao Senhor, que estamos livres de ter tristezas, de ter angústia, de termos dias sabe, de depressão mesmo. Aquele dia que a gente acorda e fala, ai, hoje eu não queria levantar da cama. Ai, hoje se eu pudesse, eu não queria ver ninguém. Quem nunca teve esse dia? Se você não teve, você ainda irá passar por esse dia. Porque isso faz parte do nosso sentimento humano. E o que me chama a atenção é porque por esses dias eu tenho conversado com algumas amigas e eu tenho visto o sofrimento de muitas delas. Eu tenho visto a aflição de muitas pessoas que servem ao Senhor, que são, como eu disse, mulheres de Deus, homens de Deus, mas que estão passando por conflitos internos, estão passando por doenças na alma. E muitas das vezes, amor, não sabe como procurar ajuda, não sabe a quem recorrer, não sabe como resolver, não sabe como tratar essa doença ou esse problema, vamos dizer assim, não vamos chamar de doença, vamos usar, esse problema não sabe como lidar. E a gente, qual é a ideia? A gente vai buscar ao Senhor. E muitas das vezes eu fico percebendo, não que é errado buscar ao Senhor, é certo, mas muitas das vezes a gente fica espiritualizando tudo. Uma coisa que muitas das vezes pode ser tratada com uma terapia, pode ser tratada com uma conversa, pode ser tratada de outras formas. A gente fala assim, não, eu vou orar e o Senhor vai me curar. Não, eu vou orar e essa tristeza vai passar. Não, eu vou ler a palavra. E muitas das vezes, então, a gente está passando por um período de dificuldade. E a gente precisa se abrir com alguém. A gente precisa falar com alguém. E eu, conversando com o pastor Giovanni, compartilhando com ele algumas situações, né, que chegam até nós, porque pela misericórdia de Deus, irmão, pela graça do Senhor, algumas pessoas nos procuram para pedir conselho, para pedir orientação, né, para pedir uma palavra de Deus, para pedir uma direção. E muitas das vezes eu me sinto até... como é que eu posso dizer? Honrada pelo Senhor por isso, porque se as pessoas nos procuram para pedir um conselho e uma orientação, é porque ela viu algo em nós, né? E eu falei para o Senhor, Senhor, eu quero ter algo do Senhor para falar. E eu começando a ouvir algumas pessoas, eu percebi essa necessidade. Por isso que eu fui buscar no Senhor ajuda e vi a necessidade de eu estar estudando, de eu estar tendo esse conhecimento, de eu estar pesquisando um pouquinho, estar meditando um pouquinho sobre as doenças da psique humana,
né, estudando um pouquinho sobre a psicanálise, sobre terapia, sobre a psicologia, né? O que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia nos dá respaldo para isso, né? Será que é errado um cristão procurar um psicólogo? Será que é errado um cristão fazer uma terapia? E aí eu queria até perguntar para os irmãos, deixar aberto aqui. Vocês acham que é errado, de repente, você como um cristão que está aí nos ouvindo, procurar um psicólogo, procurar uma terapeuta? Procurar uma ajuda de um especialista, ou se você não tem, talvez esse recurso hoje, porque a gente sabe que, né, tudo é caro, tudo, né, nos vai recursos, mas de você procurar alguém da sua confiança, alguém que você tem uma confiança, que você admira, e que você vá se abrir com aquela pessoa, ou pedir um socorro, ou pedir uma ajuda, e falar assim, olha, irmão, me ajuda, eu estou passando por uma dificuldade, eu não estou sabendo lidar, eu não estou sabendo como resolver, sabe? Tem esse problema, me ajuda, não só em oração, mas me dá um conselho, me dá uma orientação. Amor, eu vejo que é muito importante a gente ter essa pessoa a qual a gente possa recorrer. Alguém que a gente possa olhar e falar assim, não, eu posso contar com essa pessoa. Eu posso contar com um pastor, com um líder, com uma mulher, com um homem de Deus para me orientar. Vamos dizer assim, a gente tem um mentor, né? Alguém que nos mostre um caminho, alguém que nos mostre uma direção. E muitas das vezes, eu falo por mim mesmo, muitas das vezes eu me vi sem esse alguém. Eu passei, todos nós passamos por conflitos nas nossas vidas. Todos nós temos esses dias de conflito. E eu tive uma fase de muito conflito na minha vida, a qual eu procurei uma pessoa a qual eu pudesse me abrir, que eu pudesse conversar, que eu pudesse ter um conselho, que eu pudesse ter uma orientação, e eu não achei. E muitas das vezes eu sofri calada, quieta, fui guardando, engolindo muita coisa, e aquilo só foi me adoecendo, aquilo só foi me fazendo mal. Por quê? Eu aprendi, amor, e tenho aprendido esses dias que o falar é libertador, o falar cura. O falar alivia a nossa alma. Claro que você não vai sair contando suas mazelas, seus problemas para todo mundo, desabafando no Facebook, na rede social, ou achando a primeira pessoa que aparece no seu WhatsApp e você vai mandar um áudio lá de 5 minutos desabafando. Não, não é isso. Mas é ter uma pessoa certa que te direcione, que seja um mentor, que seja um aconselhador, que seja alguém de Deus, que vá te dar um conselho e uma orientação do céu. Todos nós precisamos desse alguém. Todos nós precisamos ser orientados por alguém. Todos nós precisamos ser alcançados por esse alguém. E isso, amor, me traz uma preocupação, porque assim como eu, amor, assim como você também, eu acredito, que tenha também essa dificuldade, muitas vezes, olhar para o lado e falar, Senhor, com quem que eu vou contar? Com quem que eu vou me abrir? Com quem que eu vou contar um problema, um exemplo pessoal? Um exemplo, quem é casado aí, que muitas vezes tem algum problema conjugal, quem não tem, né? Quem não tem uma dificuldade, uma dúvida, e fala assim, meu Deus, eu vou perguntar para quem? Eu vou falar com quem? Então, eu tenho visto essa necessidade, por isso que eu comentando com o pastor Giovanni, e ele foi muito assim, usado por Deus para falar assim, amor, vamos fazer uma live, vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que é muito importante a gente abrir esse leque, porque, irmãos, isso não é falado nos púlpitos das igrejas. Você não ouve falado nos púlpitos das igrejas sobre depressão, sobre doenças da alma, sobre doenças, problemas psicológicos. A gente não ouve falar disso. Infelizmente, é um tabu dentro das igrejas. Infelizmente, mas a gente precisa ser liberto dessa ignorância, vamos dizer assim, não sei se eu posso usar essa expressão, mas a gente tem que ser alcançado por Deus pela graça, pelo conhecimento, de entender que nós Sim. precisamos um dos outros, que nós precisamos de ajuda, que nós precisamos nos abrir e desabafar. Muitas das vezes nós vamos precisar dizer, irmão, me socorre. A Bíblia diz, e um ao outro ajudou, e o ao outro diz, esforça-te. Tem de bom ânimo. Só que muitas das vezes a gente falta esse alguém para dizer,
Irmão, não desiste. Não para. Tem de bom ânimo. O céu conta com você. Olha, há um lugar que nos espera. No mundo nós vamos ter aflição. Olha, conta comigo. Meu ombro está aqui. Se você precisar chorar, pode chorar. Se você precisar de oração, vamos orar junto, vamos gemer junto. Mas muitas das vezes nos falta Sim. esse alguém. Se você também tem esse sentimento, se você também compartilha disso que a gente está comentando aqui, falando, deixa aí, eu também sinto assim, muitas das vezes eu também preciso de alguém. E eu queria abrir mais, falar um pouquinho mais sobre isso, porque é uma necessidade que a gente está vendo, e amor, eu tenho visto isso cada vez mais aumentando. Quantas pessoas dentro da igreja que estão machucadas, que estão feridas, quantas pessoas do nosso lado que estão precisando de socorro, que estão precisando de ajuda. E muitas das vezes Deus ele quer usar a mim e a você para ser um ajudador para alguém, para ser um socorro na vida de alguém, para ser um ombro amigo para alguém, para ser uma voz que aconselha, que orienta, que direciona. Eu tenho falado com o Senhor esses dias e a minha fala com o Senhor é: Senhor, me torne essa voz. Me torne esse alguém. Esse alguém, Senhor, que sirva o outro. Não que possa só abençoar em oração, em jejum, mas que possa saber dar um conselho, que possa saber dar o ombro para o outro chorar, que possa gemer junto, que possa, sabe, sentir a dor do outro, que eu possa ter empatia com o sofrimento do meu irmão, com o sofrimento da minha irmã, e que eu possa saber me colocar no lugar dele e falar assim: eu também já passei por isso. Eu também já estive nesse posicionamento e eu sei o quanto dói. Eu sei o quanto é difícil. E muitas das vezes, irmãos, não é fácil, né, amor? O Giovanni pode falar bem melhor que eu que isso. Muitas das vezes não é fácil nos abrir. Muitas das vezes não é fácil a gente abrir o nosso coração para o outro. Porque muitas das vezes a ferida está tão profunda. Muitas das vezes o machucado foi tão profundo que mexer dói, que abrir dói. Aí a gente prefere o que? Se anular, se trancar, sofrer sozinho. Mas essa tarde, o Espírito Santo veio aqui através dessa live porque eu sei que ele está aqui conosco. Nós somos instrumento dele. Ele veio falar comigo e com você: não sofra sozinho. Não fica aí padecendo sozinho. Peça ajuda. Peça socorro. Grite. Abra seu coração para alguém. Eu sei que no século ao qual nós estamos vivendo, a confiança ela é algo muito difícil de se achar. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã que está aí do outro lado dessa live, ainda tem mulheres de Deus nessa terra. Ainda tem homens de Deus nessa terra que está disposto a interceder pela tua vida e que também está disposto a te ouvir. E eu me disponho aqui. Eu me disponho para ouvir a tua dor. Eu me disponho para orar por você. Eu disponho do meu tempo, de algumas horas do meu dia, se for preciso, para cuidar da tua dor. E eu tenho certeza que junto nós vamos procurar uma saída. Pastora, você tocou em alguns assuntos muito importantes que eu queria ressaltar aqui e acho de suma importância nós tocarmos nisso. O que acontece? Vivemos um tempo em que as aparências é tudo que importa, né? Por exemplo, temos o Instagram, temos as redes sociais, e todo mundo quer aparentar, quer mostrar que está bem, né? Quando na verdade estão destruídos por dentro. Quando na verdade estão sofrendo, sangrando por dentro. Às vezes posta ali uma foto da família feliz, aquela coisa toda, mas na verdade a felicidade passou longe dali. Mostra uma foto em lugares bons, chiques, caros, comprou isso, comprou aquilo, viajou para ali, viajou para acolá, mas por dentro estão destruídos, emocionalmente estão destruídos, né? Esse é o tempo que nós estamos vivendo, o tempo das aparências. E não vem de agora, não começou agora, vem lá de trás, né? Até porque se tinha
uma frase na boca dos crentes, na boca das pessoas que iam à igreja, dizendo, não, eu sou forte em Deus e eu não posso demonstrar fraqueza, porque ou eu sou um líder, ou eu sou um pastor, ou eu sou uma pastora, ou eu vou para a igreja e eu não posso demonstrar fraqueza. E essa ideia de não demonstrar fraqueza é muito perigosa. Por quê? Porque a demonstrar fraqueza não é errado, demonstrar fraqueza não é uma atitude errada. Muito pelo contrário, você é humano, eu sou humano. Então nós muitas vezes fraquejamos, Sim. muitas vezes temos as nossas debilitações, as nossas necessidades, e isso é de suma importância. Nós precisamos Verdade. entender. As pessoas podem olhar para nós e nos ver como super-homem, super-mulher, né? Não passa por isso, não passa por aquilo, mas nós também temos as nossas mazelas. Cada um de nós temos as nossas dificuldades, os nossos vazios. E isso precisa estar muito, muito vivo na nossa mente, no nosso entendimento, que vira e mexe, uma vez ou outra, vamos precisar sim conversar com alguém, vamos precisar sim desabafar, ou por que não dizer, procurar uma terapia, um psicólogo, procurar alguém que conheça mais, nos ajude, porque Sim. o que é interessante, né, o tempo que nós estamos vivendo, com a pandemia, cresceu muito o número de depressivos, cresceu muito o número na questão da ansiedade, cresceu muito o número na questão de suicídios, por exemplo, aqui na Europa. A Europa é campeã em suicídios. E na pandemia isso duplicou. Aí alguém diz assim, Meu poxa Deus. pastor, mas eu não vi nada na mídia. Óbvio, a mídia não vai mostrar. Mas todo dia tem alguém se jogando da ponte aqui da Vasco da Gama. Todo dia tem alguém se jogando da ponte que liga a região sul aqui com Lisboa. Então assim, sabe, as pessoas estão encasuladas dentro do seu casulo, que aparentemente é bonito, mas por dentro estão destruídos. Só tem uma coisa, todo soldado na guerra que é ferido e a ferida não é tratada, ele morre no campo de batalha e coloca a perder todo o batalhão que está com ele, os seus amigos que estão com ele também. Então é importante nós pararmos às vezes, retrocedermos às vezes, dar um passo atrás às vezes, curar algumas coisas, fazer, sabe, recomeçar em algumas outras, para que este crescimento e esta sua vida, ela tenha um crescimento gradual, né? Passo a passo, do que você continuar ferido, continuar sangrando e qualquer hora dessa cair morto, sem nenhuma possibilidade de cura. Porque o que acontece? O que as pessoas precisam hoje? De cura. E é cura interior. Né? Aí alguém pode dizer assim, poxa, mas isso é uma novidade. Não é novidade. Verdade. Jesus já trabalhava com cura interior na época dele. Quando ele encontra a mulher na beira do poço de Jacó, que ele olha para ela e pede água, ele está dizendo para ela assim, mulher, me dá água. Aí ela diz, mas como é que eu vou te dar água? O meu pote de pegar água é pequeno. Isso para gente, para alguns, possa parecer Sim. um diálogo, mas isso é muito espiritual. Ela está falando dela. O meu pote de pegar água é pequeno, não tenho com que tirar. Ou seja, uma impossibilidade dentro da sua humanidade. Jesus olhou para ela e falou, mas se você soubesse quem sou eu, você me pediria, eu te daria água viva. Irmão, Jesus poderia ter oferecido roupa para ela, Jesus poderia ter oferecido qualquer coisa externa, mas Jesus ofereceu água viva. Jesus pediu para ela água viva. E água, quando você bebe, ela fica dentro de você, sacia a sua sede. O que Jesus está dizendo? O que você precisa, mulher, não é externo, é interno. Você precisa ser curada não é de algo externo, mas sim de algo interno, de algum trauma que ela viveu na vida. Por que ela viveu algum trauma? Isso é bíblico? Lógico que é. A mulher que casou 5 vezes, aliás, 4 vezes, e as 4 vezes não deu certo, e agora ela está partindo para um 5º relacionamento que não deu certo, quem é o problema? São os maridos ou é ela? Obviamente que é ela. E esse problema é um problema interno. Não é um problema de ordem sexual, não é um problema de ordem de beleza. Não, é um problema interno. São traumas que ela viveu no seu passado que lhe impede de viver um relacionamento saudável. Jesus foi psicólogo ali. Jesus foi psicólogo. Por quê? Porque, primeiro, Jesus não atacou ela. Jesus fez uma pergunta, Jesus atraiu a atenção dela e ela confessou. Jesus deixou ela tão confortável para conversar que ela conversa com ele. Porque ela diz, então você tem água? Então eu quero dessa água. Por quê?
Porque pelo menos eu não venho aqui buscar água todo dia. Aí Jesus olhou para ela e falou assim, não é dessa água que eu estou falando, estou falando de outro tipo de água, porque a água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. Aí ela diz assim, mas o senhor por acaso é maior que Jacó? E quando ela diz, pergunta se Jesus é maior que Jacó, Jesus olha para ela e diz assim, ó, deixa eu te contar uma coisa, vai lá, chama teu marido e vem. O que Jesus está dizendo? Vai lá, chama a tua família. Qual era o problema dessa mulher? O problema dessa mulher era um problema familiar. Ela não tinha família, né? Era uma mulher mal falada. E aí o problema dela estava dentro da família. Porque a gente só replica aquilo que nos traumatizou. Simples. Ela teve um trauma dentro da família e ela está replicando dentro da família que ela não consegue ter uma família. Jesus, ele... Por quê? Porque ela teve um trauma lá atrás. Diga. Só concluindo o que você vai falar. Diga, pode falar. Sim. Talvez... Não. O que Jesus levou para aquela mulher foi a cura da sua alma, no seu caráter, na sua moral. Porque essa mulher, ela estava sendo rejeitada pela sociedade. Essa mulher, imagine você ouvir todos os dias, olha, adúltera, olha, você é amante, você é a outra, entendeu? Aquela que rouba o marido das outras, aquela que não tem um marido. Então, pensa as acusações, as conversinhas nas rodas ali das vizinhas. Essa mulher, ela estava totalmente excluída, totalmente acusada pela sociedade. E ela já estava se sentindo excluída ao ponto de que o texto vai dizer que ela buscava água no período da tarde, no período de meio-dia, que não era um horário comum de se buscar água. Então ela queria estar sozinha, por quê? Ela estava cansada das acusações, ela estava cansada dos apontamentos, ela estava cansada das pessoas jogarem na cara dela a sua situação, a sua realidade. É tanto que Jesus, ele chega com todo amor e com todo carinho, e ele chega até com um jeitinho com ela, porque até o próprio Jesus ela rejeitou. Porque quando Jesus vai pedir para ela, falar assim, mulher, me dá água, a gente vai olhar para o texto, amor, quando Jesus chega na fonte, ali no poço de água do poço de Jacó, ele está com seus discípulos. Humanamente, se Jesus tivesse realmente sede, ele pediria para Pedro, para Paulo, para Lucas, para Marcos, falou assim, me dá água, peguem água aí para mim. Ô, João, me dá um pouquinho de água, eu estou com sede. Só que ele despede os discípulos, manda os discípulos ir para a cidade comprar pão, para ele ficar sós com aquela mulher. E qual é o assunto que Jesus vai puxar com ela? A necessidade dela. Qual era a necessidade dela na fonte? Água. Então Jesus vai de encontro à necessidade dela e fala assim, mulher, me dá água. Ela foi buscar água e Jesus pede para ela. Então Jesus está puxando o assunto, Jesus está ali introduzindo uma conversa. E mesmo Jesus sendo gentil com ela, sendo educado, ela vai ser bruta com ele, porque ela fala assim, como assim você me pede água? Tu não sabes que os judeus e os samaritanos não se comunicam? Então, assim, ela repreende Jesus, porque essa mulher está tão machucada, ela está tão ferida, ela está tão acostumada a ser apontada e também olhada para os outros homens com outras formas. Então, Jesus, para ela, não era Jesus, era um homem. Era um homem que estava ali, talvez, com uma segunda intenção na cabeça dela. Porque os homens que procuravam essa mulher eram homens que procuravam ela com uma segunda intenção. Então, qualquer homem que vai se aproximar dela, ela já está com aquele pensamento de defesa, né? De querer se defender. Então, você vê que ela é ríspida com Jesus. Ela é bruta com ele. E Jesus todo manso. Jesus falou, oh, mulher, se tu conheceras o dom de Deus, esquece quem te pede água, mas pode continuar, bebê. Muito bom, muito bom. Que pena, que pena. Mas, vamos lá, que pena, vamos lá. Então isso é muito interessante, né? Para a gente finalizar, nosso tempo já está indo embora, infelizmente. Enfim, vamos partir para o final. Meu Deus, já? Vamos partir para o final. O bacana que eu gosto desse texto é que, ou seja, Jesus fala com esta mulher, né? Jesus manda ela chamar o esposo dela e ela se abre, ela se desarma. Isso é legal, tudo por conta de um diálogo. Então ela se desarma, ela se abre e diz, eu não tenho marido. Aí Jesus olha para ela e diz, disseste bem.
Já que você se abriu, você teve Isso é 4 e o que tem agora não é seu. Aí ela olha para Jesus e diz, vejo que tu és um profeta, né? E Jesus diz para ele, ó, aí é interessante isso, porque Jesus resolveu algumas coisas na vida dessa mulher. A primeira, a questão familiar, a vergonha, os processos que ela passou, entrou dentro dessa problemática, desse trauma familiar que ela vivia, que ela não conseguia ter uma família, e automaticamente isso impedia a espiritualidade dela. Perceba que o que impede a espiritualidade dessa mulher é justamente os traumas que ela viveu. Porque após Jesus revelar, conversar, ela se abrir, se desarmar, ela pergunta para o Senhor, obrigado, deixa eu te fazer uma pergunta, onde é que a gente tem que adorar mesmo? Porque a gente diz que é no monte, você diz que é em Jerusalém, a gente fica sem entender. Aí Jesus olhou para ela e falou, agora sim, depois de você tratar os problemas da sua alma, depois de você se abrir comigo, agora é a hora da gente tratar o seu espiritual, porque não importa onde é, porque os verdadeiros adoradores, o Pai procura os verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e verdade. Então não vamos inverter as coisas, amados. Não vamos inverter. Vamos tratar uma coisa por vez. Jesus primeiro tratou a questão desta mulher, chegou, conversou, tratou as questões de trauma dela, da alma, de família, e está tratando também a questão espiritual. Então é sempre uma coisa por vez. Sempre uma coisa por vez, porque Deus é organizado. Deus nunca vai te mandar jejuar e orar quando o seu problema é psicológico. Deus, olha só o que Deus fez com Elias. Elias está debaixo do pé de zimbro, está triste, com um início de depressão profunda, porque ele deita debaixo de um pé de zimbro, no calor de 40 graus, isso era a temperatura do local, a sensação térmica era muito maior. Ele deita-se debaixo de um pé de zimbro e dorme. Isso não está na minha cabeça, o cara dorme debaixo de um pé de zimbro, no meio do deserto. Aí o que Deus faz? O anjo do Senhor, que é Jesus dentro da teofania, vem até ele com pão assado e água para beber. Ó, não foi, teu servo, sou esse que eu te digo, jejum e ora. Não. Ele trouxe pão e água. Pão e água. Pão e água e diálogo. Comida, água e diálogo. Ô varão, levanta aí, come, bebe, porque a tua jornada não acabou não. Então, para esse tipo de processo, Deus nunca vai tratar com o espiritual, gente. Ele vai tratar da forma correta. Elias estava no início de depressão, Elias já tinha caminhado muitos dias, não tinha comido, não tinha bebido, estava fraco. Então, primeiro Deus alimenta, Deus dá bebida para ele beber, água fresca, pão assado. Eu não sei onde é que aquele pão foi assado. Cara, deve ter sido uma brasa aí, os teólogos vão me chamar de herege, mas deve ter sido uma brasa que ele pegou debaixo do trono de Deus e assou aquele pão, enfim, né? Então, a gente não sabe, mas foi pão, água e diálogo. E Elias caminhou mais 40 dias e 40 noites até ter a próxima consulta com Deus, que foi lá dentro da caverna. Gente, isso é muito importante. Entenda, o seu espiritual se trata com o espiritual. O seu emocional se trata com terapia, se trata com diálogo, viu? Se trata com comunhão. Pão e água fala de comunhão. A gente precisa entender isso. A gente precisa aprender isso. Sim, sustento, o sustento. Bebê? E depois sim, Deus vai trabalhar o seu espiritual. Só... E a gente olha, filho, nesse texto que você colocou, desculpa te cortar, nesse texto que você colocou de Elias, ele é um texto clássico que fala da angústia da alma, porque a gente olha para Elias, a gente vê um homem de Deus, a gente vê um profeta, a gente vê um homem que ele orava e Deus mandava fogo do céu, ele orava e Deus mandava chuva, era um homem que ele tinha intimidade com Deus, mas por causa da palavra. Você vê, por causa de uma mensagem errada, por causa de uma mulher que enviou-lhe um mensageiro, alguém mandou um recado para ele dizendo, Elias, você vai morrer. Elias, Jezabel mandou dizer que vai te matar. Por causa de uma palavra, de palavras erradas, Elias não teve estrutura para receber aquela ameaça e fugiu. E a Bíblia diz que no seu ânimo, olha ele isso. pediu a morte. Você sabe...
Ele falou, Senhor, eu não quero mais viver, eu não sou melhor do que os meus pais de Jacó, eu quero morrer. Ele pediu a Deus para morrer. Então, o que eu colocando aqui, só concluindo o que o pastor Giovanni está falando, a questão de você ser uma mulher de Deus, de você ser um homem de Deus, de você ter uma posição eclesiasticamente falando, vamos lá, talvez você seja um profeta, um pastor, não sei qual é a sua posição, ou talvez um servo do Senhor, mas isso não imune você de sentir vontade de morrer no meio do caminho, ou sentir vontade de desistir. Por causa do quê? Uma das coisas que mais mata hoje, amor, o que que é? A palavra, a língua. A Bíblia já fala sobre isso. Poder da vida e da morte. Que o poder da língua, ela tem poder de dar vida e de matar. Então, muitas das vezes, uma palavra maldita, uma palavra mal interpretada, ela pode desanimar a tua alma, ela pode te causar uma tristeza, angústia, uma depressão. E talvez não seja nem algo que alguém fez, mas algo que alguém falou para você. Talvez alguém, no meio da tua trajetória, ou até por esses dias, falou para você, olha, você não é ninguém. Olha, você não vai chegar a lugar nenhum. Olha, Deus não é contigo. Olha, falou alguma coisa que te entristeceu, que te angustiou, e essa palavra penetrou no teu coração, e essa palavra está te causando desânimo. Porque foi a mesma coisa que aconteceu com Elias. Elias não se encontrou com Jezabel em nenhum momento, ele só ouviu a mensagem. E a mensagem foi desanimador. Agora, a pergunta que eu quero deixar para você, a quem você tem dado ouvido? A quem você tem escutado? Quais são as palavras que têm penetrado no teu coração ao ponto de te trazer desânimo? Porque aquilo que você ouve, ou ele vai te animar e te colocar para cima, ou vai te desanimar. Ou vai te paralisar, ou vai te causar tristeza, angústia, ao ponto de querer desistir, ao ponto de querer parar. Eu falo por mim mesmo, muitas das vezes eu quis desanimar, eu quis parar por coisas que me falaram, por coisas que disseram sobre mim, sabe, uma pré-julgamento, porque o ser humano, ele é assim, a gente é apto para pré-julgar as pessoas, a gente se acha melhor, a gente se acha bom, e muitas das vezes eu fui julgada, e as pessoas olharam para mim, mas quem é ela? Ela quer se achar, ela quer ser melhor que as pessoas, e muitas das vezes não. Muitas vezes eu só queria ajudar, eu só queria estar ao lado, e fui mal interpretada, e isso me entristeceu por um tempo. Isso me magoou por um tempo. Eu não quero aqui expor a situação, porque não vem ao caso. Mas eu quero te dizer que eu sei o que você está passando, porque eu também já estive nesse momento. Eu também já quis desistir, quantas vezes? Eu também já quis parar, e eu posso te contar que foram inúmeras vezes. Eu também, no meu ânimo, já pedi a Deus a morte. Eu também, no meu ânimo, já pedi a Deus para morrer, ao ponto de falar, Senhor, eu não quero mais. Negócio de pregar, esse negócio de ministério não é para mim. Eu não nasci para isso, porque eu parei para ouvir as pessoas. Quantas pessoas, né, amor, tá aqui assim, parando para ouvir a opinião do outro, parando para ouvir a crítica do outro, parando para dar ouvido a quem quer mal, a quem não sabe animar, a quem não tem palavra do céu para você. Amém. Pode continuar, bom, bebê. É interessante, você falou algo interessante, que a palavra que saiu da boca de Jezabel foi de morte, e a palavra que saiu da boca do anjo foi de vida. A questão é, a gente está ouvindo quem? Né? Isso é muito importante, porque quem nós ouvimos define muito sobre quem nós somos e sobre como vai ser a nossa vida, nosso dia e assim por diante. Isso eu tenho aprendido a cada dia. Né? Se nós ouvirmos e declararmos palavras negativas ou palavras positivas, isso vai determinar o nosso dia. Vamos preparar uma live sobre isso, o poder da palavra. Eu estava ouvindo um neurocirurgião falando algo muito impactante sobre isso, sobre essa questão da palavra. Por quê? Porque há um nervo no nosso cérebro. Eu vou pesquisar melhor sobre isso para trazer numa das lives que a gente vai fazer sobre isso. Né? Que quando a gente fala, ele lança um comando para o nosso cérebro. A gente diz assim, hoje meu dia vai ser, sabe, muito ruim, uma merda, como a gente costuma dizer. Né? Tem muita gente que fala, uma merda, vai ser uma merda. Aí o nosso cérebro começa a processar, o dia dele tem que ser uma merda. Então o nosso corpo vai trabalhar para isso. O nosso ânimo vai esmurecer. O poder da palavra. E isso influencia no nosso corpo, na nossa vida. Né? Mas isso é uma outra live, para outro dia. Então o que acontece? Gente, a gente está indo para o final da live.
infelizmente. A gente tem que pena, Que mas pena. sexta-feira que vem, nesse mesmo horário, no mesmo Batmóvel aqui, ao vivo e a cores, nós vamos estar aqui novamente com mais uma live dialogando com a alma, e a gente vai soltar o banner aí, tá? Com o tema de sexta-feira que vem. Pode ser poder das palavras, pode ser sobre depressão, a gente não vamos estudar algo sobre isso e vamos definir, tá bom? E aí a gente vai mandar, colocar aqui nos stories, o banner, mandar aí no WhatsApp da vida, tá bom? Ó, a gente vai futuramente criar um... Amém. Eu queria fazer uma perguntinha para os irmãos que estão aí, que estão online. Se os irmãos, o que os irmãos acharam da nossa live, desse tema? Se os irmãos se identificaram, se acham que realmente é importante, que realmente precisa ser falado mais um pouquinho sobre isso. Deixa o seu comentário, é muito importante para nós. Eu garanto para vocês que nós vamos ler cada comentário. Eu não consigo agora responder a cada um aqui, né, agora na live, mas eu prometo que depois eu vou parar, vou dar uma lida nos comentários. Isso para a gente é muito importante, irmãos, porque a gente não veio aqui para nos amostrar ou querer mostrar conhecimento, nada disso. Nós queremos ser canal de bênção para a tua vida, para a tua casa. Assim como nós tivemos essa necessidade e vimos que nós precisamos de ajuda, nós nos dispomos a ajudar. E como eu falei lá atrás, eu me disponho aqui para quem quiser conversar, se abrir, orar, chorar. Eu estou aqui, empresto meus ouvidos, empresto meu ombro, empresto meu coração para ser bênção de Deus para a tua vida. Estou à disposição de qualquer irmão, qualquer irmã. Tá? Talvez se não tenha liberdade de se abrir comigo, procure o pastor Giovanni. Nós estamos aqui, nos chama no direct, preciso passar o nosso WhatsApp. Nós estamos aqui à disposição, tá? Não vamos cobrar nada, tá bom? Estamos aqui cobrando o nosso trabalho. É nosso dever como cristão, é nosso dever como servos do Senhor. Bem. Ajudar a você, ajudar um outro. E eu sei que amanhã pode ser eu procurando ajuda. Sim, com certeza. Giovanni. Então, assim, com conte certeza. conosco, Futuramente, né, pessoal, nós vamos criar um grupo no Telegram, tá? Vamos criar um grupo do Telegram, dialogando com a alma, tá? E aí você vai poder entrar lá, a gente pode colocar conteúdos, conversar à vontade, porque o Telegram não tem limite de tempo de conversa, enfim, tá bom? Mas isso é futuramente, tá bom? Orem por nós, eu tenho certeza que vai ser uma bênção esse tempo que vamos passar juntos semanalmente, toda sexta-feira. Obrigado a todos que estão na live aí, tá bom? Ó, Deus abençoe vocês, tá? Em nome de Jesus, muito obrigado. Tudo isso aqui é para a glória de Deus, tá bom? Ninguém está vendendo nada, ninguém tá passando a ofertinha aí para vocês, nada disso, tá bom? É para abençoar. Abençoar, uma das vertentes da palavra abençoar é meio de felicidade, meio de alegria. Então nós somos um canal de Deus para sua alegria, sua felicidade, ser bênção de Deus para sua vida, tá bom? Eu tenho certeza que este tempo será um tempo precioso de Deus para todos nós. Agora deixa aí quem está online aí, vamos ver quem está online. Deixa aí um oi, deixa aí qualquer coisa, fala alguma coisa aí. Alguém está vivo aí nessa live? Vamos lá, coloca alguma coisa aí, gente. Fala alguma coisa aí que a gente já vai encerrar a live, tá bom? Irmãos, comenta aí. Eu vou dizer que semana que vem, né, amor? Aqui a internet vai estar melhor, não vai estar travando tanto. Prometo que eu vou estar dando uma melhorada, porque infelizmente hoje foi no improviso, né? Mas tudo ao vivo é assim mesmo. Mas glória a Deus que a gente conseguiu passar a mensagem, que essa é a intenção. Mas prometo para os irmãos que eu vou procurar melhorar um pouquinho a internet. Vou ver o que eu posso fazer aqui para não estar travando mais, tá bom? Prometo que eu vou me dedicar. Fabiana, minha amiga, um beijo. Te amo, Carol. Paz do Senhor, Deus abençoe. Bastante gente aí, hein? Pastora, Deus abençoe. Andréia Pires, quem mais? Jefferson, tá aí. Jefferson, Eita, nós. Deus Eita, peraí. abençoe. Cadê? Meliane, Deus abençoe. Elia, Deus abençoe. Amém, gente. Que bênção, que alegria, viu? Olha só, não se esqueçam, compartilha aí com o pessoal, tá bom? Manda no WhatsApp, manda no grupo da família, manda aí nos grupos da igreja. Tem um link, vai ficar o link da live, vocês fazem esse link, compartilha, tá bom? Tenho certeza que vai ser uma bênção para a glória de Deus. Sim. Pastora, muito obrigado pela sua participação.
Te amo muito, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Te amo, meu amor. Tô Também, morrendo de beijo. saudade. Fica com Deus. Te amo demais. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Beijo. A Fica com paz a Deus aí. todos. Deus Beijo. abençoe Deus vocês, tá abençoe. bom? Que o céu possa recompensá-los em nome de Jesus. Amém.